Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Quando você lê a Bíblia, você acha que Deus é com José. Mas você não está na pele de José para saber que se realmente José achava que o Senhor era com ele. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Vai para a cadeia. Anonimato. Deve ter entrado naquela cadeia debaixo de budurno, apanhando. E ali, mais uma vez, é esquecido, omitido. E o Senhor era com José na cadeia. Vocês estão percebendo? Não é fácil discernir movimentos de Deus na nossa história ordinária. Muitas pessoas querem discernir Deus nos movimentos extraordinários na vida. Mas você é capaz de discernir movimentos nos movimentos ordinários, presença de Deus? Esse texto aqui de Samuel é um texto que nos fala de uma coisa ordinária acontecendo, comum, uma coisa do dia a dia. O que tem de Deus aqui nesse negócio aqui? Um homem maluco, aliás, não sei se o nome dele realmente era Nabal, porque a palavra Nabal significa louco em hebraico. Se você não sabe nenhuma palavra em hebraico, acabou de aprender uma, né? Nabal, é doido. Agora, qual pai daria nome de doido para o filho? Bem, tem alguns pais doidos que podem colocar nome de doido no filho, né? A gente sabe que a história é repleta dessas coisas malucas. E esse homem era duro, a Bíblia diz que ele era duro, ele era maligno em todo o seu proceder, ele não dialogava com ninguém, um cara fechado. A Bíblia nos diz aqui que não havia, que ele era filho de Belial, não havia quem pudesse falar. Turrão, cabeça dura, e ele endureceu com a coisa. Davi estava vivendo dias muito difíceis. Ele estava no deserto, sem reconhecimento nenhum, sem aplauso nenhum, vivendo como marginal. Ele ouve falar que esse homem estava tosqueando ovelhas. Era a época em que se abatia também as ovelhas mais doentes, mais antigas, ou se elas são próprias do rebanho. Então se tosqueava a ovelha e abatia-se as ovelhas. Davi manda 10 moços para irem lá pedir para que aquele homem, que estava protegido de fato pelo pequeno exército de Davi, pudesse dar alguma coisa para ele. Ele não pediu quanto, e aquele homem saiu com aqueles moleques na turra. Ele disse: sai daqui, eu não tenho que dar satisfação para a gente que está corrido do seu senhor, eu lá tenho que ficar sustentando malandro, mais ou menos assim. E a coisa ficou muito séria, muito complicada. E Davi ficou irritadíssimo com aquele negócio. E Davi resolve tomar decisões por si próprio e matar aquele cara. Mataram aquele cara e todos do sexo masculino que estivessem naquela casa, né? E ele vai exatamente para isso. Daqui um pouco eu quero falar sobre isso, o que está acontecendo com Davi nesse momento aqui. Mas aqui acontece uma das coisas mais fantásticas, no momento comum da vida de Davi, no momento difícil da vida de Davi, acontece uma das coisas mais fantásticas da vida. E eu quero exatamente trabalhar sobre isso aqui. Eu percebo a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Eu quero aqui colocar naquela linha que o Eugene Peterson fala, de que existem 4 áreas nas quais o nosso caráter, a nossa vida é forjado. O primeiro deles é o que eles chamam de fundamento. Fundamento é a base da gente. A vida nossa não se constrói no vácuo. Quem trabalha um pouquinho com a alma humana sabe que algumas reações que acontecem hoje, você diz que é um evento isolado. Não é um evento isolado. A sua história é um todo, né? E de repente você emite comportamentos e possui determinadas reações que não tem nada a ver com o evento em si, mas tem a ver com toda uma história, acúmulos de experiências, interpretações da vida que você fez ou fizeram para você. Você hoje não reage aos movimentos que acontecem com você, aos eventos comuns que acontecem com você. Você hoje não reage apenas a partir da experiência que você tem hoje. Você é uma somatória de coisas que vêm sendo acumuladas. Como disse uma moça uma vez ao seu pastor, ela disse uma coisa fantástica. Ela falou assim: quando eu me casei, eu não sabia a quantidade de lixo que eu trazia para minha casa. Que em geral a gente acha que o outro traz muito lixo, e realmente ele traz também. Mas a gente não percebe quanto lixo a gente já trouxe, quantas experiências nós já tivemos, quanta percepção, interpretações, leituras da vida já fizemos, e chegamos ao ponto que estamos por causa das interpretações e por causa das experiências que foram acumuladas. Por isso, fundamento para nós é extremamente importante. A vida de Davi
tem que ser considerado, e aqui ele devia estar com uns 30 anos de idade, não a partir dos 30 anos de idade, mas com toda a experiência, que retomar um pouquinho da história de Davi, para tentar entender isso aqui. Davi tem uma história fantástica, porque a sua trisavó, Noemi, era uma mulher assim muito simples, e ela teve que fugir um dia do país, sair do país dela para ir para um outro país vizinho, porque a fome no país dela era tão violenta que ela, como pessoa pobre, e os pobres normalmente são atingidos nas grandes tragédias, foi pega seus lá, e perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. A coisa foi tão grave que quando ela voltou, as pessoas falaram: Noemi voltou, depois de uns 10, 15 anos. Ela disse: não, meu nome não é Noemi mais não, Noemi significa pessoa agradável, vocês podem me chamar de Mara. Mara significa amargura. Eu estou amarga, a minha vida me fez amarga, eu estou vivendo dias difíceis demais. Então Noemi, que era uma pessoa agradável, agora Noemi mal sabia o que Deus estava preparando para ela, porque a nora dela volta com ela, uma moabita, Ruth. A gente conhece bem a história de Ruth, aparece na genealogia de Jesus. Essa menina de uma cultura estranha, de um povo estranho, que adorava um Deus estranho, se converte ao Deus de Israel, e Ruth vai se tornar a avó de Davi. Não é fantástico entender todas essas coisas que acontecem na vida? Davi vem dessa história, e provavelmente quando criança ele deve ter ouvido muito isso, como Deus foi bom, como apesar de todas as tragédias que aconteceram, a misericórdia de Deus se revelou na história deles. Davi cresceu numa casa assim, eram 8 irmãos, criavam ovelhas, e ali as experiências foram somadas. Davi tinha muito tempo para orar, como menino ali trabalhando no campo, cuidando, protegendo o rebanho de ursos, de leões, de animais que poderiam chegar. Davi começa a experimentar coisas de Deus. Ali ele tem experiências fortíssimas, tem que lutar com animais pesados, como urso, leão, e ali tem vitórias. O que vai acontecer? Esse fundamento aqui vai brotar um dia. Essas bases todas que estão sendo construídas de fé, da presença de Deus, vai explodir um dia na maior experiência de Davi, quando jovem, quando ele chega ali, adolescente, mocinho, vai na guerra levar comida para os irmãos que estavam acampados para guerrear contra os filisteus, e vê um gigante, um homem chamado Golias, batendo no povo de Israel, desafiando o povo de Israel. Ele fala: esse cara não pode desafiar o povo de Israel assim. Ele está desafiando não o povo de Israel, mas o Senhor dos Exércitos. Se Deus está conosco. E a interpretação de fé de Davi vai se transformar para ele numa coisa extremamente importante. E ele guerreia contra esse gigante, e a gente conhece a história, e aí ele obtém vitória. O que levou Davi a tomar essas decisões? O fundamento dele. Por isso que os fundamentos, para nós, são extremamente importantes. Jesus fala do fundamento da palavra, da gente criar alicerces em cima de coisas boas, porque os seus fundamentos, eles explodem na tua vida lá na frente. Por isso nós precisamos ter fundamentos sólidos na vida. Paulo diz: eu não lanço nenhum outro fundamento além de Cristo. Então toda a sua espiritualidade, o fundamento é Cristo. Toda a sua espiritualidade, a palavra de Deus tem que estar firmada nela aí. Há um tempo atrás eu estava vendo os moços jogando futebol na chácara de pessoas da igreja, e vendo alguns adolescentes da igreja com extrema habilidade jogando voleibol. Isso é uma coisa que eu nunca me atrevi, aliás, eu já atrevi, mas nunca me dei bem, foi jogando voleibol. Eu tinha alguns problemas sérios. O primeiro deles era o tamanho, né? Que não me convidava a ser um bom jogador de voleibol. A segunda coisa é que eu não tinha fundamento nenhum. Eu ia jogar, o dedo daqui destroncava, esse aqui quebrava, esse aqui machucava, eu queria fazer graça perto das meninas lá, era só caótico, né? Mocinho não tinha jeito, não acertava uma, não sabia dar saque, nada, eu não tinha fundamento algum. Vendo aqueles meninos jogando com tanta facilidade, eu comentei com um presbítero que estava do meu lado, disse: rapaz, como eu gostaria de ter jogado vôlei como esses meninos jogam, a leveza que eles tocam na bola. Ele disse: pastor Samuel, são fundamentos. Fundamentos. A vida também você precisa ter fundamentos. Igreja Presbiteriana Central, anunciando vida eterna.